Seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp, mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o médico infectologista, o Adilson Cavalcante. E o doutor Adilson analisa se o Brasil está ou não enfrentando essa suposta segunda onda de pandemia da Covid-19. Bom dia, doutor Adilson. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Pois é, doutor. Em alguns países, a gente já escuta notícias dos países discutindo lockdown, do que está sendo feito se essa segunda onda voltar. Hoje, qual é o contexto do Brasil nesse mundo todo da pandemia? Isso é importante. O Brasil, os primeiros casos de Covid começaram no mês de fevereiro, né? Isso, em outras partes do mundo, na Europa e na China, a primeira onda já estava acontecendo. A maneira como essa doença se comportou no Brasil foi diferente de outros países do mundo, né? Então, nós não tivemos um grande pico com um grande número de casos, né? Mas nós tivemos uma curva em ascensão e que, desde setembro, essa curva vinha diminuindo. Entretanto, certo? Não houve os casos não desapareceram aqui do Brasil. Então, nós não terminamos a primeira onda, né? Diferente dos países da Europa, onde e de outras partes do mundo, onde realmente houve uma diminuição expressiva dos casos e agora eles estão enfrentando uma grande segunda onda, né? No Brasil, o que aconteceu a partir de novembro foi um aumento do número de casos, quer dizer, um recrudescimento da doença, com um aumento do número de internações, com um aumento do número de diagnósticos, o que também é preocupante, tá? Então, se a gente for ilustrar isso por gráficos, a gente percebe que nós não saímos da primeira onda e essa primeira onda volta a aumentar novamente, tá? Na Europa, não. Na Europa, nitidamente você vê um crescimento agudo no início do ano, uma diminuição, uma linha reta depois por um grande período de tempo e depois uma grande nova onda acontecendo lá, principalmente Itália, Espanha, Reino Unido, né? Agora, no Brasil, esse comportamento foi diferente, o que não é menos preocupante, né? Porque hoje, o que nós estamos vendo é que os hospitais voltaram a ter uma taxa de internação muito grande, já tem hospitais que não têm vagas de UTI, já tem hospitais com as enfermarias muito cheias, tá? E o número de óbitos, evidentemente, vem aumentando também. Então, isso realmente é muito preocupante. Então, doutor, quando nós temos esse cenário de que o Brasil não está ainda na segunda onda e nós temos, ao mesmo tempo, um aumento do número de casos, um aumento de número de internações, alguns estados no Brasil já dizendo do quanto está sobrecarregado o sistema de saúde, novamente. É preciso, então, quem está em casa, ouvindo, vendo a gente, lembrar que ainda estamos no meio da pandemia e que é preciso seguir os protocolos de saúde. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Exatamente, essa pandemia nunca acabou, né? Ela não acabou, ela deu uma aliviada no mês de setembro e outubro e voltou com força total agora em novembro aqui no Brasil também, né? Então, assim, essa doença ela é uma doença que é transmissível, ela é transmissível pelo ar e pelo contato. As pessoas doentes transmitem para as pessoas suscetíveis, que não pegaram essa doença ainda. E o distanciamento social, físico, né, quer dizer, manter a distância entre as pessoas, manter o uso de máscaras, higienização das mãos, manter os ambientes limpos, certo? São práticas que a população deu uma relaxada. Você anda na rua, você vê as pessoas sem máscara ou utilizando a máscara inadequadamente, né? Quando a gente fala utilizar máscara, é utilizar a máscara cobrindo o nariz e cobrindo a boca. Agora eu estou dando essa entrevista para vocês sem máscara, entretanto eu estou num local sozinho, distante de outras pessoas, tá? Mas eu não circulo sem máscara fora de casa, dentro do meu trabalho, do hospital, eu atuo atendendo pacientes vítimas de Covid-19, tá? E eu uso máscara, eu me protejo, tá? E as pessoas têm que se proteger também, mantendo-se
distantes umas das outras, evitando beijos, abraços, cumprimentos, contato físico. Isso é uma das coisas que tem muita influência, né? Aglomerações, né, tem que ser evitadas ao máximo, né? Então, e a questão do ficar em casa, quem tem que ficar em casa? Quem realmente estiver doente e aquelas pessoas que têm um risco maior de que, se adquirir a doença, podem ter complicações mais severas, como, por exemplo, as pessoas idosas. E, doutor, nesse momento, então, em que as pessoas, como o senhor bem disse, estão relaxando, erradamente estão relaxando, como, então, as pessoas que querem se cuidar podem proceder? Por exemplo, a gente sabe que as pessoas precisam ir aos trabalhos. Precisa pegar transporte público, precisa pegar ônibus, metrô, trem. Em algum momento vai aglomerar. Essas pessoas que querem se cuidar, que deveriam todas, né, querer se cuidar, qual o procedimento? O que pode se fazer para atenuar, então, nesse momento que vai aglomerar? Em algum momento do dia vai ter o horário de pico ali, né, doutor? Como é que essas pessoas podem proceder? Bom, uma coisa interessante. Existe uma publicação recente de um artigo de uma revista internacional, certo? Onde foi feito nos Estados Unidos um levantamento onde as pessoas mais se contaminam com Covid, tá? E olha só que interessante, os locais mais comuns para contaminação do Covid são restaurantes, igrejas e academias de ginástica, tá? Restaurantes, quando eu falo, é restaurante, cafeteria e bares, tá bom? Então, vamos lá. Nesses locais, as pessoas ficam sem máscara. Então, as regras têm que ser muito claras e a organização dos setores que recebem esses públicos, também eles têm que seguir essas regras, tá? Então, transporte público. Primeira coisa, as pessoas precisam ir trabalhar. Concordo, eu também saio todos os dias para ir trabalhar. Eu tenho que sair de máscara. O ônibus, o metrô não pode permitir que entre qualquer tipo de usuário sem estar utilizando máscara. Não pode, tá? Então, entrou no ônibus, tem que estar com a máscara cobrindo a boca e o nariz, tá bom? As pessoas têm que andar com um álcool gel para higienizar suas mãos, tá? Eu acho que o transporte público, se puder disponibilizar isso, é melhor, mas cada um tem que fazer a sua parte também, tá? Então, sair de casa com a sua máscara, sair de casa com o seu frasquinho de álcool em gel para se higienizar a partir do momento que entrar e sair desse transporte público, não retirar em hipótese nenhuma as máscaras, não coçar olhos, não coçar o nariz, não levar a mão à boca, tá? Não compartilhar com as outras pessoas objetos de uso pessoal, inclusive, por exemplo, aparelho de telefone celular, tá? Não devem ser compartilhados. Tá? Então, cada um no seu espaço. E manter o distanciamento. Eu peguei o ônibus no momento em que está cheio, está lotado. Certo? Evite. Se não der para evitar, utilize a máscara e se tiver que tossir, que espirrar, que cubra, a sua boca já vai estar coberta, mas faça um reforço cobrindo com o cotovelo, tá? Utilize lenços descartáveis, tá bom? E evite os locais onde mais frequentemente acontecem as contaminações, quer dizer, academias de ginástica, restaurantes e igrejas, tá? Então, o transporte público parece que não é um local onde frequentemente as pessoas se contaminam, tá bom? Tá perfeito. Mas as regras têm que ser claras e ser obedecidas. Tá? A fiscalização deve haver dentro do comércio, dentro de lojas, certo? Deve haver um regramento onde, dependendo da área daquele espaço, certo? Deve existir um limite para a entrada de pessoas. Isso entra o próximo cliente quando o outro sair. Sim. Tá? Então, a distância entre 1 metro, 1,5 metro é fundamental para evitar a disseminação dessa doença. A aglomeração e o não uso de máscaras e a falta de higienização das mãos vão permitir que essa doença permaneça por muito tempo. E aí, doutor, a gente toca num ponto que a gente sempre fala aqui no Jornal da Rede Alesp, que é da consciência das pessoas, não é? A senhora falou, né? Os locais onde está mais propenso
se adquirir a Covid-19, restaurante, academia, restaurante, até porque as pessoas precisam tirar a máscara para se alimentar. Mas as pessoas, pelo menos por experiência, eu moro numa região em que eu vejo muitos restaurantes abertos e as pessoas, mesmo quando terminam de almoçar, jantar, continuam sem a máscara, como se estivéssemos em um momento antes da pandemia. Então, além de tudo isso que o senhor falou, das precauções, de pensar, é preciso também as pessoas olharem um pouquinho para o outro, né? Porque é o que o senhor falou, as pessoas relaxaram e não entenderam que ainda se transmite o vírus ainda está circulando com a gente. Isso mesmo. Cada um tem que fazer a sua parte. Na hora das refeições, evitar conversas, almoçou, levanta, deixa o espaço para outra pessoa e sai daquele ambiente, tá? É fundamental a conscientização de todos, tá? Caso contrário, nós vamos sofrer as consequências dessa doença. Quem também mora em condomínio, doutora, imagino que nesse momento queira uma orientação do senhor, né, doutora Adilson, que é infectologista. No início da pandemia, existia aquela regrinha no elevador de entrar no elevador apenas pessoas da mesma família, do mesmo apartamento, se tivessem outras pessoas em outros andares, não entrar. Também isso, as pessoas deram uma relaxada. As pessoas às vezes olham para dentro do elevador e falam, posso entrar? Aí outra pessoa fica meio constrangida e fala, pode, eu tô de máscara. Não pode fazer isso, né, doutor? Isso tem que ser evitado mesmo, né? Então, os condomínios têm que disponibilizar informações dentro e fora, em locais visíveis, para que as pessoas realmente respeitem essas regras, disponibilizar produtos de higiene de mãos, né, como álcool em gel dentro e fora dos elevadores, otimizar a limpeza, preferencialmente, né, que esses elevadores devem ficar sempre no momento que não estão subindo ou descendo, permanecer com as portas abertas para facilitar a ventilação. Evidentemente que existem equipamentos onde isso não é permitido, mas aí o administrador do condomínio, o zelador, né, o síndico, eles devem conversar com a equipe de limpeza para otimizar a limpeza. Agora, a conscientização dos condôminos é fundamental. Tá? Realmente um morador por elevador ou pessoas da mesma família dentro do elevador evitar contato com outros. E sempre usando máscaras, né? Então, você sai do seu apartamento, coloca a máscara, nas áreas comuns, sempre utilizando máscaras, né? E permanecer o menor tempo possível também, tá? Evitar aglomerações, nós estamos chegando aí no final do ano, vamos passar pelo Natal, pelo Ano Novo. Eu acho que esse ano, realmente, o Natal pode ser feito como a nossa entrevista agora. Todo mundo cria um link, faz uma reunião virtual, comemora à distância, manda os abraços, chora, Sim. Dá risada, manda felicitações à distância e os presentes troca lá na frente ou manda pelo correio. Era um outro ponto central também de falar isso com o senhor, esse momento de festejos, né? A gente sabe que, em especial, o brasileiro tem esse calor humano, essas questões, mas também não é a hora, ainda mais no momento em que estamos vivendo, e o senhor já disse isso. Mas aproveitando o senhor para essa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, ainda falando no contexto dos condomínios, sabemos que tem as áreas comuns, né? Por exemplo, no meu condomínio já reabriu a brinquedoteca para as crianças com horário marcado, com todos os protocolos de higiene, tem o parquinho. O salão de festas ainda não foi reaberto. Como, então, proceder nesse momento e unir essa questão de férias escolar com a criançada que já mora em apartamento e esse momento de higiene, de saúde pública, né? Isso, é isso, né? Estabelecer regras, né? Organização, sempre ambientes limpos e ventilados, tá? Estabelecer tempo para que essas pessoas circulem também, né? Não é para ficar o dia inteiro aglomerando. Criança geralmente tem contato muito próximo uma com as outras, né? Então isso realmente os pais ou
os cuidadores, as babás das crianças têm que estar cientes de que isso deve ser evitado, podem conviver no mesmo ambiente, mas desde que mantenham um certo distanciamento. Outra questão, doutor, que é importante a gente discutir, o senhor falou agora das crianças que acabam conversando entre si. É difícil, às vezes, conter a criançada de ficar muito próximo, né? Também pensando nisso, as crianças são assintomáticas, pelo menos a grande maioria, né? E aí voltam depois para suas casas, e nas suas casas tem os seus pais, avós. É preciso também manter esse distanciamento. A gente sabe que a criançada sofreu esse ano, principalmente quem mora em apartamento, com esse contexto, mas os pais também não podem relaxar, não é? Isso é fundamental, é continuar conversando, trabalhar essa informação diariamente. A doença ainda não acabou, as pessoas precisam entender de que ainda não temos a vacina disponível, estamos próximos, vamos ter vacina, certo? Ainda não temos medicamento específico para o tratamento dessa doença, mas já sabemos tratar melhor. Entretanto, também sabemos que a grande maioria das pessoas não desenvolvem sintomas severos nem a doença mais grave. Entretanto, os mais idosos, as pessoas que têm alguma comorbidade, como obesidade, pressão alta, diabéticos, problemas do coração ou problemas do pulmão, sofrem mais com a infecção pelo coronavírus, tá? Então, é fundamental que as pessoas se conscientizem realmente do distanciamento físico, da higienização das mãos, e no momento em que nós tivermos uma vacina disponível, certo? A gente pode começar a rediscutir a nova maneira de voltar à rotina do dia a dia. Perfeito, doutor Adilson Cavalcante, infectologista. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Ok, sempre à disposição. Obrigado a vocês. Então, você que está em casa ouviu aqui o doutor Adilson. Neste momento de crescimento novamente dos casos da Covid-19, não se descuidem, e esse é o papel do Jornal da Rede Alesp e de toda a Rede Alesp, levar para você que está em casa a melhor informação. E a gente